Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos analisar alguns aspectos hoje de Romanos capítulo 11 para você perceber uma coisa importante, que aquele ensinamento calvinista de que o cristão, uma vez salvo, está salvo para sempre, ele em certo sentido ele é errado. Por que eu digo em certo sentido? Porque em parte o ensino calvinista está certo. O cristão salvo em Cristo, ele não vai se perder. Porém, aqui entra o erro do calvinismo. Os teólogos acham que Deus predestina a pessoa para a salvação e mesmo que a pessoa queira cair, ela não vai perder a salvação. Em parte, o calvinista está certo em que sentido? O cristão tem que ter segurança da sua salvação. O cristão tem que ter certeza da sua salvação, porque o sacrifício de Cristo, ele é eficaz. Porém, o calvinista deveria acrescentar aqui um se, ou seja, o cristão permanecerá salvo para sempre se continuar seguindo a Jesus. Então aí encontramos um equilíbrio. Existem cristãos que não têm certeza da salvação, e isso é uma lástima, porque eles não estão confiando na cruz como deveriam. Eles estão crendo que o pecado deles tem mais força do que a cruz de Cristo. Isso é um erro. Nesse aspecto, eu parabenizo aos irmãos calvinistas, não é? Porque não vivem, diríamos assim, pensando a todo instante que estão perdendo a salvação. Isso não pode. O cristão tem que ter certeza da salvação, porque a certeza do crente não está em si mesmo, está em Cristo. Quando olhamos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, como diz Hebreus 12, 2, nós podemos ter certeza da salvação. Agora, há um exagero, né? Quando pensa-se, por exemplo, já que eu estou salvo em Cristo, não importa o que eu fizer, eu vou ser salvo do mesmo jeito, isso é perigoso. Este é um erro grave do calvinismo. Mesmo que tenhamos de ter a certeza da salvação, não podemos ser soberbos. Precisamos entender que devemos perseverar até o fim se quisermos ser salvos. O texto de Lucas 21, 19 mostra claramente isso. É pela perseverança que obterão a vida. Estou lendo aqui na Nova Versão Transformadora. Em algumas traduções diz, é pela vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ou seja, nós teremos a vida eterna se perseverarmos em Cristo. Então há um se aqui. Há uma condição, diríamos assim. Ok? Então quem permanecer em Cristo nunca perderá a salvação. Agora, é possível desistir de Cristo sim, mesmo que você tenha sido eleito para ser salvo, porque Deus não vai levar ninguém para o céu pelo colarinho, tá? E há um outro aspecto aqui em Romanos 11 que nos ajuda a percebermos isso. Aqui em Romanos 11, 16 a 24, percebemos claramente que mesmo o cristão devendo ter certeza da salvação, ele não pode ser soberbo. Ele deve ter em mente que ele pode cair se ele não permanecer em Cristo. Tá bom? Então, Romanos 11, 16 a 24 diz o seguinte: se a parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é santa. E se as raízes da árvore são santas, os ramos também o serão. Mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel foram cortados. E vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira, especial de Deus. No entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo e não o contrário. Talvez digam, esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós, é verdade, mas lembrem-se de que esses ramos foram cortados porque não creram e que vocês estão ali porque creem. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Observam como Deus é ao mesmo tempo bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês desde que continuem a confiar em sua bondade. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. E se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, será enxertado novamente, pois Deus tem poder para enxertá-los de volta na árvore. Vocês eram por natureza o ramo cortado de uma oliveira brava,
Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza ao enxertá-los em sua árvore cultivada, estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta da árvore, da qual eles fazem parte. É um texto claríssimo, que refuta por completo a dupla predestinação, baseada em alguns textos isolados de Romanos 11 e Romanos 9. Paulo diz aqui que todos fazemos parte de uma oliveira, que é Cristo, e que a raiz que nutre todos nós espiritualmente é Deus. E aqui é falado no contexto que Deus cortou alguns do povo de Israel desta videira. E por quê? Porque Deus predestinou que eles fossem rebeldes? Pelo contrário. Aqui é dito no contexto que eles foram cortados porque eles eram rebeldes. Diz aqui no verso 20 de Romanos 11, eles foram cortados porque não creram em Deus. E, consequentemente, os não-judeus, os gentios, que creram foram enxertados na videira. E no restante do capítulo, Paulo diz o seguinte, veja bem, vocês foram enxertados, mas vocês não podem se orgulhar por isso, porque se vocês não continuarem ligados à videira que é Jesus, vocês também serão cortados. Mas assim como aquele povo de Deus foi cortado, Deus tem poder para enxertá-los novamente, se eles crerem. Ou seja, Romanos 11, 16 a 24 é fundamental de ser lido para duas coisas. Primeiro, para você deixar de crer na dupla predestinação. Essa teoria, ela é diabólica, tá? Deus predestina alguns para se salvarem, outros para se perderem. Isso não faz parte do evangelho bíblico. Mas, ao mesmo tempo, você tem que entender Romanos 11, 16 a 24 para você ter certeza de uma outra coisa. O cristão, se permanecer em Cristo, ele tem que continuar tendo certeza da salvação. Neste aspecto, eu parabenizo muito aos irmãos calvinistas, porque mesmo estando errados na questão da dupla predestinação, os irmãos calvinistas estão corretos em ter certeza da salvação. Tem que ter. Não da forma como eles creem, de que uma vez salvo, salvo para sempre, mas o cristão, mesmo não sendo soberbo, ele precisa crer que a graça de Cristo é suficiente para salvá-lo. Muito obrigado por sua companhia no Lições da Bíblia. Amanhã daremos sequência a este precioso estudo. Que Deus lhe guarde e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.